Graça e paz, irmãos. É um prazer estar com os irmãos nessa noite para juntos meditarmos na palavra, meditarmos na Escritura e juntos sermos edificados por essa palavra que Deus, ao longo dos séculos, fez inspirar. Ele proclamou, Ele inspirou, Ele garantiu que ela fosse registrada para que o seu povo, ao longo de todos os séculos, pudesse lê-la, pudesse aprender e pudesse conhecer a Deus por meio da palavra. Isso é tão precioso. Nós devemos nos submeter então a essa palavra e colocar nosso coração na presença dele. E eu queria falar nessa noite sobre esse tema em Romanos, no capítulo 5, que é a justificação pela fé e os seus resultados. Mas, pastor, por que falar de um negócio desse, falar de doutrina? Na verdade, queridos, se existe uma coisa que deve encher nossa vida e o nosso coração sempre, é a doutrina da palavra de Deus. A doutrina é aquilo que nos edifica, é aquilo que nos forma, é aquilo que molda o nosso caráter cristão e nos prepara para o trabalho e o serviço de Deus no mundo. Sem doutrina, nós não somos nada. Você fala assim, mas eu não gosto de doutrina, pastor. Então você não gosta de Jesus. Para começar. Porque ele foi o primeiro a dizer, olha, se vocês permanecerem na minha doutrina, eu vou saber que vocês são meus discípulos. Se não permanecerem na minha doutrina, não sei o que vocês estão fazendo. Então nós precisamos aprender a apreciar a Escritura, a palavra de Deus e toda a sua doutrina que nos ensina, que nos edifica, que nos exorta e que nos faz moldados ao caráter do Senhor. Leiamos então essa santa palavra de Deus, Romanos 5, nós vamos ler até o versículo 11 para a nossa meditação. Diz assim a palavra: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nós obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual nós estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Nós conhecemos a carta aos Romanos como a carta do apóstolo Paulo, a epístola do apóstolo Paulo, que é mais, por assim dizer, mais teológica. É aquela carta talvez mais extensa, na qual o apóstolo Paulo tem uma preocupação específica de explicar àqueles irmãos que eram parte da igreja de Roma a doutrina da salvação de uma maneira bem completa e bem extensa, passando pelos temas mais difíceis e complexos.
O apóstolo Paulo, então, ele escreve essa carta, ele começa como ele sempre faz, se apresentando, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e ele diz que ele tem uma relação muito próxima com esse evangelho, por ser servo de Jesus Cristo, por ser apóstolo. Ele quer ir até a igreja de Roma, falar dessas sagradas escrituras que falam a respeito do Filho de Deus. Essa é a vontade do apóstolo Paulo. Ele nunca tinha ido a Roma, ele não conhecia os irmãos da igreja de Roma, uma igreja que era composta tanto de judeus convertidos ao Evangelho, quanto de gentios que conheceram a palavra e conheceram ao Senhor Jesus Cristo. E depois de se apresentar, o apóstolo Paulo diz: olha, irmãos, eu quero ir vê-los. Eu tenho um anseio, eu tenho uma vontade no coração de compartilhar desse Evangelho com vocês. E aí ele começa, a partir desse primeiro capítulo, então, a explicar esse evangelho, para ter certeza que todos eles estavam no mesmo lugar, no mesmo patamar, para cumprir uma missão, porque, em última análise, o apóstolo Paulo escreveu essa carta e explica toda essa teologia com um objetivo: levantar uma oferta. Parece comezinho, né? Parece estranho. A carta mais teológica de todo o Novo Testamento foi escrita pelo apóstolo Paulo porque ele queria lançar em Roma uma base missionária para ele chegar até a Espanha. Está lá no finzinho da carta. Então, teologia e coisas que a gente normalmente chamaria de práticas, elas são duas coisas que andam muito juntas. A verdadeira teologia, ela nos faz agir. A verdadeira teologia, ela mexe com o nosso coração e mexe conosco e nos faz nos relacionar. E para que isso acontecesse, ou melhor, para que isso aconteça ainda hoje no nosso meio, nós temos que entender com clareza como nós fomos salvos. E como eu disse, havia dois grupos na igreja: os judeus convertidos e os gentios que também haviam sido convertidos. E o apóstolo Paulo começa dando uma dura lição a respeito dos gentios no capítulo 1. Ele diz assim: olha, quanto aos gentios, a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus pela sua própria injustiça. Então o apóstolo Paulo coloca os gentios no seu lugar, dizendo: os gentios, eles não são adoradores, eles não conhecem a Deus, eles estão longe, eles criam ídolos, eles adoram a criatura no lugar do Criador, e eles se entregam a todo tipo de impureza, por isso eles precisam de salvação. Nessa altura, o grupo de judeus da igreja estava pensando assim: é isso mesmo, Paulo, esses gentios não são flor que se cheira, não. Eles precisam mesmo de um Redentor, eles precisam mesmo de um Salvador. Só que aí o apóstolo Paulo começa a falar dos judeus. E aí então, ele desenvolve esse tema no capítulo 2, mostrando que os judeus, da mesma maneira que os gentios, se eles não receberem um Redentor e um Salvador, que é Jesus Cristo, eles são também indesculpáveis. Tanto o religioso quanto o não religioso só tem uma solução e só tem um jeito de encontrar vida, que é na pessoa do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então todos estão debaixo da mesma condenação, ninguém pode contar vantagem, porque a justiça vem pela fé, é um presente de Deus, e nós recebemos o crédito da justiça de Cristo. E essa é a primeira coisa que a gente precisa entender para entender a carta aos Romanos, que nós não podemos lê-la se nós não entendermos que a nossa própria salvação, a minha salvação como indivíduo e a salvação coletiva desse povo que somos nós como igreja, ela é obra, ela é fruto da graça de Jesus Cristo. Mas pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque eu sou velho de igreja. E eu sei o que acontece nas nossas igrejas,
mas sobretudo eu sei o que acontece no meu coração. Sabe o que acontece no meu coração? Eu tenho uma tendência grande, porque eu sou pastor, porque eu já sou ministro do Evangelho há 30 anos praticamente, porque eu estou pregando essa palavra há tanto tempo, eu tenho uma tendência de virar fariseu. Que isso, pastor? Isso mesmo. Eu tenho uma tendência fácil de olhar qualquer pessoa de cima. Aliás, eu estou aqui acima, não é isso que acontece. O pastor, ele vem, ele se esconde atrás de um púlpito, ele se coloca num lugar mais alto, e é muito tentador para nós, pastores, começarmos a viver de justiça própria, de começar a achar que nós somos, quem sabe, um pouco melhores do que os outros. Então pastor é assim. Não, você é assim também. Nós que somos religiosos, e nós que somos presbiterianos, uau! Fala sério? Nós temos sempre, queridos, essa tendência farisaica de achar que tem alguém que é pior do que eu, porque alguém peca mais do que eu, e porque alguém está nessa situação que supostamente no meu coração fariseu é abaixo de mim, que eu sou melhor, e que eu tenho mérito, e que Deus gosta mais de mim, e que Deus faz mais por mim, porque eu sou, percebe? Quando na verdade a Escritura diz que Ele é. Eu estou expondo lá na nossa igreja o livro de Êxodo. Uau! Quanto evangelho naquele livro! Que coisa fantástica! Ver como Deus que se diz, eu sou, é o único que é. Nem Moisés nem ninguém do povo, e nem depois Josué, e nem um dos líderes. Só Deus é. E isso deve nos colocar, queridos, no nosso lugar. Carentes, necessitados da graça de Cristo, dependentes da graça de Cristo, para vivermos dessa justiça que Cristo nos deu. E é por isso que quando chegamos então nesse capítulo 5, nós podemos começar a entender, para desfrutar esses que aqui eu chamo, ou que o apóstolo Paulo na verdade chama, de os benefícios da justificação pela fé. Mas você só vai poder entender isso que o apóstolo Paulo diz a partir do capítulo 5, se você em primeiro lugar entender que você não fez nada pela sua salvação, que você não tem mérito nenhum diante de Deus, que você não é bom e que você precisa da justiça de Cristo ser colocada no crédito da sua vida, para que você tenha vida junto com Deus. Para que você possa dizer, como o apóstolo Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Entendidas essas coisas, vamos então agora tentar entender quais são os benefícios dessa justificação. O apóstolo Paulo começa dizendo, então, justificados, pois, por isso é que eu tinha que dizer qual eram os benefícios, o que é a justificação. Essa justificação que é receber os méritos da obra de Cristo em mim, sem eu ser merecedor, e ele vai falar disso no texto. Ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Primeira coisa, queridos, que nós recebemos como fruto e benefício da justificação pela fé é a paz com Deus. E quando o texto aqui, quando o apóstolo Paulo fala aqui de paz com Deus, ele não está falando assim de eu me sentir em paz. Sabe aquele hino que nós tanto gostamos, sou feliz com Jesus, não é? Fala do nosso estado, do nosso pecado, das situações, e que mesmo em situações e tempos difíceis, eu ainda posso ter uma paz no coração. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando, queridos, que antes de conhecer a obra da justiça de Cristo, Deus era meu inimigo e eu era inimigo de Deus.
E deixa eu dizer uma coisa para você: não queira ser inimigo de Deus. Porque a Escritura fala de uma ira justa e santa de Deus, que Ele aplica sobre aqueles que são seus inimigos, e o cenário não é legal. Como eu disse para vocês, eu estou expondo Êxodo lá na igreja. Então, isso está tudo borbulhando aqui na minha cabeça, eu vou ficar dando exemplo de Êxodo para vocês, tá bom? Lembra das 10 pragas do Egito? Lembra de todas aquelas terríveis coisas que aconteceram sequencialmente, umas atrás das outras, com o povo do Egito? É porque eles eram o quê? Inimigos de Deus. Os inimigos de Deus recebem a ira de Deus, mas eu agora não mais recebo essa ira. Justificados, pois, por causa dessa fé que foi dada como um dom, eu tenho agora paz com Deus. Eu fui salvo. Mas, pastor, e se eu pecar? O que acontece? Ora, antes de eu conhecer essa justificação de Cristo, quando eu pecava, a ira de Deus era manifesta para me levar para a condenação eterna. Mas, pastor, eu ainda peco. É verdade, eu peco, você peca, nós pecamos. O que acontece? Agora eu tenho paz com Deus. Deus não é mais o meu inimigo. Não significa que Ele vai bater na minha cabeça, me tratar como um vovô assim, trata os netinhos quando fazem uma safadeza, nada disso. Ele vai assim me tratar como um pai. E um pai que ama o seu filho, o que ele faz? Ele disciplina o seu filho, ele trata do seu filho, ele não quer que o seu filho se veja e se encontre um bastardo diante desse mundo. Na verdade, agora eu tenho paz com Deus, eu tenho um pai que trata e cuida de mim, porque eu me tornei também filho dele, e ele tem um controle absoluto sobre todas as coisas, e Ele vai cuidar de mim, Ele vai me fazer atravessar o deserto. É impressionante a história do povo de Deus no deserto. Deus fazia coisas grandiosas, recebia bênçãos sem medida da mão de Deus, e eles faziam o quê? Murmuravam. Ô povinho, né? Pois eu digo a mesma coisa para vocês. Nós somos aquele povo. Nós não somos diferentes daqueles israelitas que cruzaram o deserto, que viram a mão poderosa de Deus, que viram todos os milagres de Deus e ainda assim murmuravam contra Deus, contra os seus líderes, das situações que eles passavam. Mas eu não tenho mais um Deus irado comigo. Eu tenho um Deus que é meu Pai. Eu tenho um Deus que é meu amigo. Eu tenho um Deus que me acolhe. Eu tenho um Deus que me disciplina. Eu tenho um Deus que me corrige para andar no caminho dele. Esse é o primeiro benefício da justificação. Eu não estou mais em guerra com Deus, Deus não está mais em guerra comigo. Pastor, mesmo quando eu peco? Sim, filho, mesmo quando você peca. Mesmo quando você pisa na bola. Mesmo quando você erra o alvo, mesmo quando você vai pelo outro caminho, se Deus já te justificou, Ele vai te pegar pela mão e vai te trazer de volta. Só que fica lá o alerta de Êxodo: não sejam como aquela geração de coração, de pescoço duro, que demorou para aprender a lição de Deus. Como é que a gente faz isso, pastor? Está aqui um jeito de você fazer isso. Primeiro, ouça a palavra de Deus. Segundo, submeta-se à palavra de Deus. Terceiro, ande junto com a comunidade do povo de Deus. Isso vai te ajudar a desfrutar desse primeiro benefício com mais clareza. Mas não é só isso. O texto diz que eu tenho paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu também tenho acesso diante do trono dessa graça, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Quando a gente fala de Deus, e a gente tem que tomar muito cuidado até quando a gente ensina as crianças
ao nosso redor, porque às vezes a gente pinta um quadro de Deus que não coloca Deus na sua devida importância e lugar como o Senhor do universo. Ele é o grande Rei. Hoje pela manhã eu expus o capítulo 19 de Êxodo, que é a introdução, a primeira parte introdutória aos 10 mandamentos, e Deus diz assim lá: porque toda a terra é minha. A terra é minha, eu sou o Senhor da terra, eu sou o dono da terra, eu sou o Rei da terra. Quando ele diz assim, vocês vão ser minha propriedade peculiar, é a ideia do tesouro mais importante de um rei. Nosso Deus é o grande Rei, só que o texto está dizendo aqui que por causa da justiça de Cristo agora eu tenho acesso ao Rei. Imagina que você quisesse ou precisasse conversar com o governador do estado. Talvez eu vou bater nisso aqui umas 10 vezes, não se preocupem, tá? Talvez você conheça alguém importante, talvez você conheça o governador, talvez você então consiga falar com alguém para ele falar, mas não é o caso da maioria dos mortais, não é? Se você precisa falar alguma coisa que seja extremamente importante para o governador, que você acha que é importante e que é necessária, você vai ter que seguir um processo, um protocolo. E a Escritura nos ensina isso. A Escritura tem inclusive uma história de uma esposa de um rei, que para chegar diante do rei, ela precisava ter que o cetro do rei fosse levantado. Lembra da rainha Esther? Ela era esposa do rei, mas ela não podia chegar qualquer dia, qualquer hora na frente do rei e falar: e aí, rei, tudo bem? Tudo legal? Como é que você está? Seguinte, estou precisando... Não era assim. Aliás, a história bíblica conta que a rainha, para falar com o rei, como ela não estava seguindo o protocolo, diz que ela ficou andando lá pelo pátio do palácio, ia de um lado para o outro, olhava assim, né, de rabo de olho, aquele olhar esticado para o lugar onde era o trono do rei, até que o rei percebeu: acho que ela quer falar comigo, e o rei levanta o cetro, e quando o rei levanta o cetro, diz assim: ok, pode vir falar comigo, porque se alguém chegasse para falar com o rei, sem que o rei tivesse autorizado, podia morrer. Olha o que esse texto está dizendo, queridos. Justificados, pois, mediante a fé em Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, queridos, é que nós temos acesso ao Senhor do universo, ao Rei dos reis, ao Senhor dos senhores, ao absoluto soberano que todas as coisas pode. Eu posso chegar diante dele e eu posso falar com ele. Uau! Que coisa tremenda. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você, querido. Por que você não faz uso? Já parou para pensar na sua vida de oração, que é o seu acesso? Você usa um protocolo em nome de Jesus Cristo? Você pode usá-lo a qualquer hora, a qualquer tempo, em qualquer lugar. E nós vivemos vidas tão autônomas, vidas nas quais nós nos enchemos de nós mesmos e achamos que nós estamos fazendo, que nós estamos bombando. Todas aquelas coisas que dá para fazer sozinho, eu faço sozinho sem falar com Deus. Quando o negócio dá errado, eu corro nele e falo assim: Senhor, agora melou. Eu me lembro de uma vez, a gente estava se preparando para um grande congresso, e a pessoa que foi orar conosco falou assim: Senhor, até agora nós fizemos tudo que a gente podia, daqui para frente está com o Senhor. Eu falei: não, irmão, não é assim que funciona. Nós fazemos tão mal e tão porco uso do acesso que nós temos ao Pai. E eu não estou usando isso como uma acusação contra os irmãos aqui, contra vocês, não. Eu estou falando de mim. Eu estou falando da minha vida de oração. Eu estou falando da minha fraqueza. Eu estou falando da minha inconstância.
Eu estou falando da minha inconsistência. Eu recebi como benefício da justiça de Cristo acesso ao Rei do Universo. E eu continuo agindo como se eu pudesse e conseguisse cuidar da minha própria vida sem Ele. Como nós somos tolos. Como nós somos fracos. Mas eu quero que você saia daqui hoje à noite com essa consciência plena. Que você pode hoje dormir, você pode dormir orando, não tem problema. Que amanhã, quando você acordar, a primeira coisa que você deveria fazer é trazer o acesso que você tem à mente e falar com o Senhor do Universo. Colocar o seu dia na perspectiva dEle. Mas pastor, eu já acordo cedo, às 5 da manhã, não tem problema, acorda 15 para 5 então. Fale com Deus, irmão. Converse com o Senhor do Universo. Você tem acesso ao Pai, ao trono do Criador. Fale com Ele. Tem muita gente que diz que doutrina não é uma coisa prática. Coisa mais tola que eu já ouvi falar. Essa é a doutrina da justificação, porque eu tenho a justiça, eu posso falar com Deus. Paz, porque Ele não é mais meu inimigo. Acesso à graça, porque eu posso chegar diante do trono e colocar todas as coisas. Mas Ele diz que eu tenho mais um benefício. Ele diz assim, que eu tenho agora uma alegria. O verso diz assim, verso 2, pela fé nessa graça, essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? A pergunta que aparecia na cabeça daqueles irmãos é assim: Paulo, vida cristã é difícil. Vida cristã não é fácil. E ele está dizendo que nessa vida cristã, nessa justiça que eu recebi de Cristo, eu posso antecipar essa promessa e essa convicção que já me foi dada, eu já posso me gloriar nela, e é um gloriar-me na esperança da glória de Deus, não é vanglória. Vanglória é quando você se gaba, quando você se gloria em você mesmo. O apóstolo Paulo fala disso várias vezes nas suas cartas, que nós não devemos ter uma glória vã, que é de nós mesmos, mas que nós devemos antecipar. Percebeu? Paz com Deus no passado, acesso à graça no presente, convicção da alegria no futuro. Esses são os benefícios primeiros que nós recebemos. E eu acredito que porque nós não conhecemos com profundidade a teologia da justificação, nós perdemos os benefícios. A gente deixa de ler aquelas letrinhas miúdas do contrato. E a gente perde os benefícios por não conhecer a verdade de Cristo. Mas na cabeça do pessoal era o seguinte: Paulo, eu sei que Deus já fez, eu sei que eu tenho acesso, e eu sei que eu posso ter essa esperança do futuro, mas deixa eu falar, o dia a dia não é fácil. O próprio apóstolo Paulo é uma prova disso. Ele vai para Roma, e às vezes que ele vai a Roma, ele vai ser preso. Aliás, mais de uma vez isso acontece, até o ponto que na sua última prisão em Roma, é provável que o apóstolo Paulo tenha sido ali martirizado. A gente fala assim, mas a vida de apóstolo é outra coisa, né, pastor? Eles eram uns caras que sabiam de tudo, entendiam de tudo, eles já sabiam como que ia ser lá na frente, como é que ia ser o futuro. Que tolice, queridos! Não sabiam.
Eram homens como nós somos, receberam sim uma inspiração, mas o próprio plano do apóstolo Paulo, que era o plano de pregar o evangelho na Espanha, nós não temos nenhuma evidência que ele jamais tenha conseguido ir. Até aquilo que ele coloca nessa carta, parece que ele nunca fez. Aliás, o apóstolo Paulo, quando fala dos problemas que ele tinha, é difícil comparar. Depois você pega e abre as cartas aos Coríntios e você vai ver. Açoite, fome, lambada nas costas, o que você imaginar de ruim, aquele apóstolo Paulo passou. E os irmãos estavam levantando para ele, e é mais ou menos assim que o apóstolo Paulo trabalha nas cartas. Ele levanta o que provavelmente seriam as questões e perguntas que os seus leitores fariam diante das dificuldades da vida. E por isso ele diz no verso 3, irmãos, e não só isso não é só a paz, o acesso e a esperança da glória, não só isso não, vou dizer para vocês, eu sei que vocês sofrem, mas nós, verso 3, nos gloriamos nas próprias tribulações. Como assim? Evangelho não é esse negócio, conheça Jesus Cristo e tudo vai ficar fácil? O Evangelho não é isso, conheça Jesus Cristo, receba a salvação e compre a sua BMW, troque de casa. Esse é o Evangelho do triunfalismo tolo que é pregado para enganar as pessoas. O Evangelho de Jesus Cristo nunca foi e nunca será isso. O apóstolo Paulo diz, não só isso, vocês vão ser capazes de se alegrar nas próprias tribulações. E eu acredito que aqui o apóstolo Paulo estava inclusive fazendo uma referência àqueles irmãos que eram legalistas, aqueles que ainda guardavam o resquício de que eles estavam se salvando. E o apóstolo Paulo diz, não é nada disso. O que nós precisamos aprender, queridos, é processar o sofrimento por meio da graça. Porque eu vou sofrer e você vai sofrer. Aliás, o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3 o quê? Todos quantos querem viver piedosamente serão o quê? Perseguidos. E você já viu perseguição ser um negócio legal? Teve perseguição lá no resort? Não, né? Nós vivemos tempos bons, irmãos, em que Deus nos deu muitas liberdades, inclusive a liberdade de estar aqui hoje adorando. Mas isso ao mesmo tempo nos faz esquecer da missão que nós temos. E nos faz entrar no esquema desse mundo que diz assim, sofrer não pode. Se você está sofrendo, você precisa achar um coach, você precisa achar um milagreiro, você precisa achar alguém poderoso de oração, você precisa de oração forte, você precisa de ramo de arruda, você precisa de alguma coisa para se livrar do sofrimento. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, não, processa o sofrimento por meio da graça, porque é pelo sofrimento que nós somos formados. Olha o que diz o verso, queridos. Ele diz o seguinte, nós nos gloriamos nas próprias tribulações, no moinho do sofrimento, sabendo que a tribulação produz perseverança. Crente que nunca sofreu na vida cristã é um crente fraco, não sabe perseverar. Sabe quando nosso filho está fazendo aquela tarefa difícil, complicada, e a gente quer sempre resolver o problema no lugar dele e não deixa ele resolver o problema? Você está criando o que para ele? Um outro problema. Ele nunca vai resolver problemas. Nós fazemos isso. Nós não queremos ver o nosso filho sofrer, a gente não quer ver o nosso filho chorar, a gente não quer ver que doa. Aliás, a gente sempre diz, dói mais em mim do que nele. Pode até ser verdade. A gente até deixa de disciplinar por isso. Mas o apóstolo está dizendo que o sofrimento é o caminho de Deus para nos levar nesse processo de aprender a perseverar, tendo alegria no próprio sofrimento. Não é uma questão de masoquismo, mas é uma questão de crescer na presença de Deus.
E crescer dói. Crescer dói. A gente passa por isso, não passa? Eu estou com aquela idade que os filhos estão batendo asas. Eu queria ter os meus filhos sempre debaixo das minhas asas. Mas eles vão embora. E quando eles vão embora, dói. Só que aí a gente olha e fala assim, é para eles crescerem, senão eles não vão crescer, eles não vão amadurecer, eles não vão dar o próximo passo, enquanto eles também não passarem por isso. Deus sabe isso. Nós sofremos, queridos, aqui nesse mundo, várias coisas, inclusive a perseguição por causa da fé que nós temos. Entretanto, nós somos chamados a perseverar nela. Por quê? Verso 4 vai explicar isso. A perseverança produz experiência. E a palavra aí talvez seja melhor traduzida por caráter. Caráter. Então, o sofrimento, ele nos dá perseverança, e a perseverança é o que traz caráter. Às vezes as pessoas perguntam assim, pastor, como é que uma pessoa sabe que é chamada, vocacionada para o pastorado? Eu falei assim, eu estou tentando entender até hoje, irmão. Sabe por quê? A minha experiência no pastorado, ela só vai ser finalmente comprovada quando Jesus Cristo me levar. Eu estou sendo aqui testado, eu estou sendo aqui provado, eu estou sendo aqui passado por várias situações, e essa vocação subjetiva que eu tenho lá no coração, que eu devia ser pastor, ela só se concretiza de maneira final, quando lá no fim Deus olhar para trás, e não eu, Deus olhar e dizer assim, servo bom e fiel. Mas até lá, é formação de caráter. Vida cristã é formação de caráter. Vida comunitária na igreja é formação de caráter. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente sofre. Sabe aquele crente que passa por uma igreja e depois ele pula para outra, depois ele pula para outra, depois ele pula para outra. Às vezes até justifica pular umas 2 vezes, até que ele ache uma igreja bíblica e séria. Mas aquele que nunca para numa igreja, sabe por quê? Porque ele chega lá, ele não sabe ficar, ele não sabe perseverar, ele não está disposto a sofrer nada. E relacionamento é sofrimento também. Quem é casado aí está fazendo assim, né? Espero que minha esposa não esteja online. Nós sofremos, queridos. E se nos relacionamentos, a primeira coisa que acontecer é a gente pular fora, o que vai virar? Você nunca vai ter o seu caráter formado na presença de Deus. E por último ele diz, e a perseverança produz a experiência. Ou seja, nós crescemos no processo de ter esperança. Eu sou muito diferente do que eu era 31 anos atrás, viu, Léo? Muito diferente. Eu acho que eu sou pior. Porque hoje eu consigo enxergar os meus pecados muito mais do que eu enxergava antes. Eu preciso me olhar no espelho da palavra e dizer assim, Mauro, que vergonha, depois de 30 anos como ministro do Evangelho, você ainda faz isso? Você ainda pensa desse jeito? Você ainda reage dessa maneira? Percebem, queridos? Nós precisamos passar por todo esse processo. Só que eu posso dizer para vocês, eu tenho muito mais esperança. Sabe por que eu tenho muito mais esperança? Porque eu conheci mais da graça. É a graça que faz todas essas coisas. É a graça de Deus que opera. É a graça de Deus que transforma. É a justiça de Cristo que faz a diferença. E não eu, não você, não somos nós. É Cristo
em nós. E às vezes, queridos, eu olho para a igreja e vejo irmãos lutando pela sua salvação pelas obras. Quanto tempo perdem tentando se salvar quando já receberam o benefício completo? O seguro está lá, mas ele não sabe, ele fica tentando pagar. Alegria nos sofrimentos. O apóstolo Paulo sabia que os irmãos ainda teriam dúvidas, então ele não para. Ele fala assim: Paulo, ok, você está dizendo essas coisas, como é que eu vou saber que isso é verdade? Afinal de contas, é você que está falando. Como é que eu tenho garantias? Paulo usa 2 argumentos no texto para falar dessa verdade de maneira subjetiva e de maneira objetiva. A primeira delas é subjetiva porque ela é uma experiência. Ele vai dizer aí no texto, no verso a partir do verso 6, ele vai usar o primeiro argumento, e o segundo argumento, no versículo 5, ele usa o primeiro. Ele diz assim: ora, a esperança, ela não causa confusão, você não precisa ficar incerto. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então existe sim uma parte que é altamente subjetiva da nossa fé, que só você conhece. É aquela parte que depois o apóstolo Paulo vai dizer lá na frente, no próprio texto de Romanos, é aquela que me garante que essa escritura é escritura, e que me garante que Deus é Deus, e eu posso dizer para ele assim: papai. Mas esse amor já foi derramado no meu coração, eu já conheci esse amor. Essa não é a prova cabal e final, mas ela é importante para mim. E o apóstolo Paulo então diz: é necessário que você entenda. E às vezes, queridos, nós duvidamos do amor de Deus. E essa dúvida do amor de Deus, ela nos faz vacilar, por várias razões. Por várias razões. Eu tenho uma ovelhinha muito querida, que passou por muitas lutas na vida. Eu precisei trabalhar muito com ela, muitas vezes, muitas situações extremas. O próprio atentado contra a própria vida. Eu fiz um trato com ela um dia. Falei: filha, não interessa o que aconteça, você pode estar bem, você pode estar mal, você pode estar no fundo do poço, você pode estar no buraco, não interessa. Domingo de manhã eu quero você sentada aqui nesse lugar. Porque a nossa tendência, quando a gente sofre, quando dói e quando a gente peca, é fazer o quê? Vazar, sumir. Ela dizia: pastor, eu não sou digna de estar no meio desse povo aqui. E domingo após domingo, se ela não aparecia na igreja, eu falava: cadê você? Onde você está? Olha o nosso trato. Um dia eu estava pregando no livro de Romanos, e ela estava sentadinha lá. E de vez em quando o pastor tem uns insights que acontecem no púlpito, aquelas coisas que a gente não estudou e não preparou. Naquele dia pregando, eu entendi que o problema daquela minha ovelha amada era orgulho espiritual, de receber a justiça de Cristo de maneira plena. Orgulho. Porque enquanto o nosso orgulho não for quebrado, essa experiência do amor de Deus no nosso coração, ela é mais ou menos.
mas ela é importante. Esse é o primeiro argumento do apóstolo Paulo. Olha, Deus derramou o amor dele no coração de vocês. Mas aí ele usa um argumento objetivo, ele diz assim: Cristo morreu por você quando você ainda era ímpio, pecador e inimigo. Concordam com isso? Concordam com a teologia da justificação? A expectativa do apóstolo Paulo era receber deles o quê? Sim, Paulo, isso nós entendemos. Aí ele emenda o argumento dizendo assim: dificilmente alguém morreria por uma pessoa justa. Talvez alguém até pensava, esse cara é muito gente boa, eu vou morrer por ele, mas nem assim acontece. Então imagina que Deus morreu quando você ainda era ímpio, e se Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, esse amor é certo, Ele vai continuar te amando, não importa o que você faça, porque Ele te fez filho, porque Ele te fez amigo, porque Ele te amou primeiro, porque Ele te atraiu, porque Ele te buscou, Ele te amou, querido. Essa segurança é real. Mas Paulo, eu continuo tendo lutas, eu continuo tendo dificuldades. Tem hora que eu olho para Deus, eu acho que Ele é meu inimigo. Já passou por isso? Sabe aquele dia que você acorda e a primeira coisa que você faz é bater o dedo mindinho no pé da cama? E o que a gente pensa? Deus, o que eu fiz, não é? A gente acha que a gente ainda vive na justificação pelas obras. Que cada coisinha que acontece na minha vida é Deus me punindo por aquilo que eu fiz de errado ou porque eu deixei de fazer. Como nós somos infantis, queridos. E aqui nós temos uma promessa de absoluta reconciliação que vem da palavra de Deus. Verso 11 diz: e não apenas isso, mas também nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora reconciliação. Ela já foi feita, eu já fui reconciliado, eu já posso obedecer essa ordem que existe na palavra de Deus. Você sabe que os mandamentos eles estão no Antigo e no Novo Testamento. Como é que você descobre um mandamento na Bíblia? Geralmente ele vem na voz imperativa do verbo. E quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, não é isso? Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não importa, querido. Essa alegria, ela nos é garantida, não por circunstâncias, não pela falta de provações, não pela falta de sofrimento, mas porque Deus assim falou. Eu tenho uma garantia plena. Lembra qual que é o primeiro grande mandamento, queridos? Qual é? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Jesus emenda esse mandamento no Novo Testamento e diz assim: de todo o teu entendimento. Eu inteiro. Coração é a essência daquilo que eu sou. Aí você pergunta assim para mim: pastor, o senhor ama Deus de todo o seu coração, alma, força, entendimento? A minha resposta é muito simples para você, querido: não. Eu não amo. Mas como, pastor? Como o senhor sabe disso? Eu sei porque eu peco todo dia. Pergunta para minha mulher, ela vai responder igualzinho. Ele peca mesmo. Está entendendo a nossa necessidade de Cristo?
Estão entendendo a nossa necessidade de reconfirmação dessa absoluta reconciliação? Quem é que amou a Deus de maneira absoluta, incondicional, de todo o coração, força, alma, entendimento? O Filho de Deus, Jesus Cristo, para que eu nele pudesse amar o Pai. E eu tenho uma garantia de que um dia eu vou amar a Deus dessa forma. Pastor, o que eu faço até lá? Agarre-se a Cristo. Então, queridos, como é que a gente aplica tudo isso? Em primeiro lugar, você tem que ter o conhecimento. Crentes que não têm uma boa teologia da justificação, eles estão perdendo. Aprenda a Bíblia, aprenda a Escritura, leia a palavra, ouça a palavra. Segunda coisa, você vai sofrer. Aliás, se você não sofrer, tem um negócio errado. Mas saiba que Deus vai usar todo esse processo para construir você. E nesse caminhar, você tem uma segurança que vem de Jesus. Lembra daquele hino? Que segurança tem em Jesus. Que coisa gostosa ter essa segurança no nosso Mestre. Que Deus os abençoe, queridos.